Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias de Verso Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está sempre falando desse tema aqui com muito carinho para vocês, sempre com um convidado ou uma convidada muito especial, como a que eu vou apresentar para vocês logo na sequência. Só que antes de apresentá-la, gostaria de convidar vocês aí a seguir a gente nas redes sociais, no YouTube principalmente. Não deixe de assinar o canal para toda vez que a gente tiver episódio novo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá? Bom, a nossa convidada de hoje é escritora, performer, professora e pesquisadora. Publicou os livros de poemas Poetiquase, em 2015, Anticorpo, 2017, e Oswald pede a Tarsila que lave suas cuecas. Eu amo esse título. Em 2019, premiado pelo Ministério da Cultura. E a coletânea de ficções Carne, em 2019. E O Presidente Pornô, que é seu romance de estreia, que é esse livro maravilhoso aqui que está bombando em todas as livrarias aí que eu passo. Enfim, acabou de lançar, veio para o Brasil, fez um puta sucesso aqui com toda a conversa que fez com o livro. Adorei acompanhar tudo aí, principalmente nas redes. E atualmente é doutoranda e professora na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, de onde ela está falando com a gente aqui agora. Quando ela esteve no Brasil, a gente não conseguiu gravar pessoalmente, mas a gente conseguiu essa agendinha aqui para gravar online e eu tô adorando. Bem-vinda, muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Bruna Kalil. Muito obrigada, Custódio, pelo convite, por me receber. Estou super feliz de estar aqui. Infelizmente, não estou presencial, mas vai ser legal também. Acho que a gente aqui vai conseguir fazer uma conversa muito bacana. Obrigada por me receber. Imagina, vai ser maravilhoso. E eu que agradeço, o áudio está ótimo, então vai ser incrível, não tenho dúvida. Super obrigado aí mais uma vez por você ter topado aqui e estar com a gente nesse episódio maravilhoso aqui, tá? Que eu tenho certeza que vai ser. Bru, só pra gente aquecer um pouco o tema aqui, como é que começou a sua entrada aí, como a literatura entrou aí na sua vida, assim? Foi desde sempre, foi um pouquinho mais tarde, como é que foi isso pra você? Então, eu lembro, assim, de ser criança e ver as palavras como uma coisa muito fascinante, sabe? E quando a gente é criança, a gente meio que se sente estrangeiro, né? Acho que agora que eu sou imigrante, esse sentimento voltou, porque você tá num mundo em que você não entende as coisas, né? Você não entende as placas, você não entende os textos, então você se sente um pouco fora desse mundo, né? Então eu lembro desde muito pequena, assim, 3 anos, de eu tendo esse sentimento de querer aprender a ler para poder entrar nesse mundo, né? E aí eu aprendi a ler com 4 anos e já aprendi a escrever já na sequência. E desde então, ler e escrever sempre foram as minhas brincadeiras preferidas, assim. Eu era uma criança que eu gostava muito de ficar sozinha lendo e escrevendo e brincando de arte, assim, sabe? Fazendo colagens. Eu era criança arte-ataque, assim, sempre gostava de fazer essas coisas. E os meus pais sempre me incentivavam muito a ler, né? Era uma casa que eles falavam, não, roupa, brinquedo, você não pode comprar sempre, mas livro, se você quiser, a gente te dá. Ah, então, que demais. Então eu tive esse privilégio, né, de viver, assim, rodeada de livros. E aí fui crescendo, lendo e tal, mas nunca vendo isso como uma possibilidade de carreira. Mas aí na adolescência, no ensino médio, eu comecei a escrever demais, assim, porque eu acho que todo adolescente é um poeta, né? Porque é tudo muito intenso, assim, né? Eu sempre lembro da frase do Machado de Assis que ele fala, aos 15 anos tudo é infinito, né? É verdade. Lindo. E é mesmo, né? Tudo é muito grande, intenso. E aí a literatura entrou nesse lugar, assim, na minha vida, quando eu tinha uns 15, 16 anos, e não saiu. Aí eu decidi fazer letras e comecei a preparar o meu primeiro livro, que saiu assim que eu entrei na universidade. E aí falei, poxa, eu posso fazer uma carreira, eu posso seguir uma vida que seja voltada à literatura. Então, tudo na minha vida hoje é relacionado à literatura, né? Eu trabalho na universidade, estudando e ensinando literatura, e no meu tempo livre, que é muito pouco, eu vou escrevendo as minhas coisas, né?
Demais. E aí você falou que com os 15 anos ali já começou a rabiscar poesia, né? Você, obviamente, lançou seus primeiros livros, são de poesia. E como é que foi essa passagem da poesia para o romance? Por que da escolha? E como é que foi, assim, sair da escrita da poesia, vamos dizer assim, desse texto mais vertical para esse texto mais horizontal, que é a prosa? Gostei disso de texto vertical e texto horizontal. Não pensava dessa forma, mas é Eu mesmo, nunca tinha né? Porque o pensado poema nisso também, acabou de vir aqui. muito legal, né? Que o poema vai, assim, os versos, né? E a prosa vai. Gostei disso. Vou roubar, tá? Vou roubar Pode e vou roubar, usar é agora. nosso. Mas, assim, quando eu comecei a escrever, né, na adolescência, eu escrevia tudo. Eu escrevia poema, eu escrevia conto. Eu tenho uns 3 romancezinhos que eu escrevi nessa época, que são péssimos, mas estão lá guardados. Sinceridades. Aquelas histórias, assim, clichês, né, da adolescência. Mas que foram exercícios, né? Exato, Nessa época eu me via como uma halterofilista da linguagem, né? Eu ficava assim fazendo a minha musculação diária de escrever coisas que fossem me exercitar mesmo, né? Então eu sempre escrevi de tudo, só que para publicar eu comecei publicando poemas e aí tem o Carne, né? Que é esse livro aqui, ó, que é um livro. Quem tá ouvindo o podcast não vai ver, né? Mas vão lá nas redes para vocês verem as fotos. Porque o Carne, ele é um livro objeto, ele vem assim no formato de uma caixa, como se fosse uma caixa de Adorei o lasanha formato. congelada. E aí você tira e ele vem numa quentinha, que a quentinha não tá, porque eu tive que tirar, né, pra trazer para os Estados Unidos. Mas o livro, ele é também um livro... assim, objeto, né? Ele tem umas carnes, assim, umas imagens de carnes que lembram um pouco aquela coisa das cores, quando você está escolhendo as cores, né? Para casa, aquela palheta de cores também, né? Isso, é bem físico, assim, né? Ele é um livro meio de artista, né? Um livro... E aí ele teve uma tiragem super pequena, foram só 50 livros, né? Então, nossa, esse daqui eu nem é meu, assim, é do meu marido, eu não tenho mais. Porque eu dei para todo mundo, né? Inclusive, que nossa, frase ótima, né? Lindo, e adorei o formato também. Eu acho que ser criativo no formato também é um diferencial, né? Sim, e eu me importo muito com os paratextos, né? Com a capa, com a apresentação do livro, com a foto da orelha, com como que vai estar os blurbs atrás, o texto da orelha, tudo isso eu acho muito importante, né? Então eu sempre estou em cima, todos os meus livros eu tenho esse cuidado. Sim. Mas enfim, então eu publiquei essas ficções, né? Que também são um exercício mais de prosa. E então foi muito natural ir pro romance, assim, porque eu sempre escrevi de tudo e esse romance Presidente, ele é meio que uma mistura de todos os gêneros, né? Porque ele tem teatro, ele tem prosa, ele tem poesia, alguns capítulos funcionam como mini contos, né? Ou contos assim que podem ser lidos fora desse contexto. Então foi uma diversão, assim, poder brincar. Tem os ping-pongs que eu adorei. A gente vai falar mais desses detalhes, assim, mas é muito legal. Eu gostei muito. E tem muito a ver com o formato mesmo. A gente vai falar um pouco mais dele durante a conversa, assim, sobre isso mais especificamente. Eu adorei. E para você agora, o caminho é um caminho mais de prosa do que de poesia? Assim, no seu próximo trabalho, você está imaginando seguir mais pelo caminho do romance? Eu acho que sim, eu acho que eu vou continuar no romance, mas por uma razão que é muito simples, que eu acho que o romance ele abraça e ele possibilita todos os gêneros dentro dele. Sim, né? Sim, sem dúvida. Então eu vou continuar escrevendo poesia, eu vou continuar escrevendo teatro, só que isso vai estar dentro do romance. Entendi. A poesia vive mais por ela mesma, o romance você pode colocar todas essas coisas dentro, né? E aí, obviamente, você traz todo mundo junto também, né?
Sim, porque essa divisão, né, muito cartesiana e muito colonial mesmo entre os gêneros, né, o que diferencia a prosa da poesia e do teatro, isso não me interessa. Eu acho que literatura é literatura, sabe? Sim. Ficção é ficção e eu não tenho muito apego a essas divisões, porque eu vejo elas como fraturas, assim. Então eu prefiro fazer um livro que seja uma suruba com todos os gêneros do que ficar escolhendo um ou outro, sabe? Não dá pra com ser todos os gêneros e com monogâmico. personagens, se for o caso também. Não tem como. A monogamia literária, ela prejudica o escritor. Você ficar só num gênero, ou só num tema, ou só em um, não tem como. Você precisa ser poligâmico. Não, maravilhoso, adorei. Eu adoro. Eu acho que tem esse novo formato. Tem várias coisas nesse novo formato, né? A gente estava conversando aqui a semana passada com o Santiago Nazarian, e ele fez, né? Acabou de fazer o Veado Assassino, e é um livro só de diálogo entre duas pessoas. Não tem absolutamente nada. É um livro inteiro só de um diálogo. Assim, e é um formato, né? Então, assim, eu tô gostando muito dessa brincadeira, no bom sentido, de novos formatos dentro do romance, para você não ficar só naquele do textão, do parágrafo, do capítulo X, né? Então, acho que tem muita novidade aí nesse aspecto que eu acho que é muito saudável para nossa literatura, né? Com certeza. Bru, e falando em poesia, quem são suas grandes referências, assim, em poesia? Quem você tá lendo, a poesia contemporânea, assim, que você fala, olha, isso eu gosto muito? Eu imagino que tem alguns nomes, mas se puder citar 2 ou 3. Sim. Eu leio muito, eu acompanho muito a literatura, não só contemporânea, né? Porque agora eu sou uma pesquisadora que estou no século XVIII, então eu estou um pouco atrás no momento, estou vivendo no século XVIII agora com a minha pesquisa. Mas eu acompanho sempre, né? Desde 2014, quando eu entrei na UFMG, eu passei a acompanhar muito de perto a produção de poesia contemporânea, porque eu pensei, poxa, eu quero publicar um livro de poesia, então eu preciso saber o que está acontecendo, né? E aí eu comecei a ler os meus pares aí em lançamentos, conhecer as pessoas, né? Que inclusive se alguém que nos escuta quer ser escritor, eu acho que esse é um grande conselho, assim, saia, vá para os eventos, conheça as pessoas, se apresente. Você tem que ser cara de pau, sabe? Não dá para ficar tímido no escritório escrevendo, porque isso não é só isso que é ser escritor, né? Ser escritor também é gastar a bateria social e a energia para conversar com as pessoas, né, e fazer com que elas saibam que você existe. Então eu fiz muito isso, eu ainda faço, né, mas então passei a acompanhar muito de perto essas produções, desde grandes editoras até editoras independentes. Claro que eu sempre acompanhei mais em Minas, mas eu também tento ver o que está acontecendo, né, por aí fora. E uma coisa até engraçada, eu acho que vai ser legal comentar disso aqui, porque uma das pessoas que eu conheci em 2015, quando eu estava lançando meu primeiro livro e estava indo em vários lançamentos e tal, que era também na época, e ainda é uma jovem escritora como eu, é a Alice Carvalho. E a gente se conheceu em BH, no Maleta, quando ela foi lançar o livro dela de crônicas, que tem um título grande, assim, é do amor, e aí tem um subtítulo engraçadinho, assim. E aí a gente se conheceu e tal, e beleza. Aí eu falei, não sei quem é essa menina, comecei a seguir ela nas redes, comecei a acompanhar. E aí hoje ela é uma super atriz, super famosa, ela tá na série Cangaço Novo, né? É a estrela da série. E eu acho muito massa isso, porque a gente vai conheço vendo bem essa nova história, geração. viu? Pois é, a gente vai vendo essas novas, assim, pessoas, novas vozes que também, assim, acho que nós duas a gente não tá muito interessada em se prender a um gênero, né? Ela escreve, ela dirige, ela atua, ela faz série, ela faz filme. Isso é muito legal, assim. Então a Alice é uma pessoa que eu acompanho, de uma poesia, assim, mais, sei lá, já meio canônica, né? Eu sempre acompanho muito a Ana Martins Marques, que é minha conterrânea, né, de BH. Nossa, maravilhosa demais. Eu gosto muito. E
assim, outras poetas que eu acompanho muito. Aí eu fico meio sem graça, assim, de ficar citando, porque são muitas pessoas, né? Mas um poeta também que tá fazendo a minha cabeça agora é o Márcio Junqueira, que ele é da Bahia, ele é de Feira de Santana, mora em Salvador. Enquanto estive com ele agora lá, quando eu fui fazer a turnê, é um querido, é maravilhoso. Ele tem uma experimentação no Instagram que chama Diário de Pegação, que é a tese de doutorado dele e são poemas meio que arte, assim, que ele faz. Eu acho muito legal. Então vejam lá, é diário, _de, _pegação. Eu gosto muito, recomendo muito. E aí eu vou acompanhando, assim, essas pessoas mais jovens, né? A Gal Freire também é uma poeta que vai lançar agora pela Macondo, que eu acompanho também já tem tempo. E ela é maravilhosa, ela é dançarina, então também tem essa coisa, né? Ela escreve, ela dança, ela atua, né? Ela faz performance. Então eu me interesso muito por poetas que fazem a poesia não só no papel, sabe? E isso acho que tem também pessoas que não escrevem poesia que fazem isso, mas acho que na poesia tem mais pessoas que estão fazendo coisas híbridas, né? Porque às vezes os meus colegas romancistas ficam só no papel. Sim. E não tem muito interesse de sair fora, né, do papel. Então... Sim. Não, e eu acho que a poesia, ela contribui com isso, né? Porque ela é essa coisa solta, fragmentada. Então, acho que a natureza do poeta, em geral, já é mais fragmentada, até para fazer mais sentido com isso que ele compõe, que ele coloca no texto, né? Só para um parêntese aqui, ontem eu acabei, você falou da Ana Martins Marques, e ontem eu acabei indo num evento que teve aqui do Círculo de Poemas. É um trabalho que ontem fizeram primeira vez um presencial numa casa aqui em São Paulo, e eu fiquei muito impressionado de ver aquela casa lotada, com quase 100 pessoas, numa quinta-feira chuvosa em São Paulo, fria. Ai, que lindo. Quase 100 pessoas sentadas, lendo de formas alternadas poemas aleatórios do livro, assim, e que no final as coisas vão se juntando, se misturando, e você vai contando a história numa ordem diferente do que a Ana Martins Marques contou aqui no De Uma Ilha a Outra Ilha, que é lindo esse livro, é maravilhoso, né? E assim, eu fiquei muito impressionado assim, de ver um movimento físico das pessoas irem numa casa, ler poesia, acompanhar a poesia, né? Tava a Zil da Livraria da Tarde lá, tava o pessoal da Fósforo, o pessoal, o Tarso de Mello, foi uma das pessoas que conduziu lá a leitura e tudo. Então, assim, eu fiquei muito impressionado e muito feliz ao mesmo tempo de saber que, né, existe amor, existe poesia, ela continua, e aquilo para mim ontem funcionou tanto como um momento de respiro assim na vida, sabe, durante o dia, sair de São Paulo, de escritório e tudo, e ir falar de poesia durante 2-3 horas, eu cheguei em casa como se eu estivesse começando o dia, sabe, isso é tão mágico e tão maravilhoso, e eu acho que tem a ver também com isso que você falou, né, essa coisa de sair mais de casa também, né, de ver pessoas. Acabei ontem conversando com muita gente, conhecendo novas autoras de poesia, entendendo ali, porque cada um lê uma poesia sua, entendendo as diferenças de nuances ali, de estilo de cada uma delas. É maravilhoso demais, né? Totalmente. Eu acho que isso é tanto o trabalho do escritor, né, da pessoa que escreve, quanto escrever, né? Eu acho que esses momentos, eles são cruciais mesmo para você criar a sua comunidade, sabe? Eu acho que tem muito essa ideia de que a escrita é um ofício solitário, né? E de fato tem os seus momentos de solidão, mas em geral eu discordo totalmente. Eu acho que nós escrevemos coletivamente, sabe? Toda vez que eu escrevo, junto comigo tá toda essa galera aqui que eu leio, sabe? Tá a minha biblioteca, tá os meus autores, assim, no meu ombro, olhando o que eu tô fazendo e falando assim, Bruno, isso aí tá legal, isso aí não tá, né? Então, mesmo quando eu tô sozinha, eu não tô sozinha, né? Os meus autores estão comigo, e
E saindo, você conhece as pessoas, você conhece outros escritores que você gosta, que seus projetos dialogam, e aí você cria esse hábito de dar os seus textos para as outras pessoas, as pessoas lerem os seus textos. Então, assim, O Presidente foi um livro que muitos amigos leram antes e me falaram, olha, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Ou, nossa, muito bom, exagera mais, e eu vou exagerar mais. Então... Assim, é muito legal. Eu acho muito importante você ter essa sua pequena comunidade de amigos, de leitores, e você também ler as coisas que eles fazem e ter essa troca, sabe? Porque tem alguns escritores que ficam com esse papo ridículo de ai, ninguém lê o que eu escrevo, só o meu editor. Você já sabe que é ruim, entendeu? Que a pessoa é arrogante, que a pessoa é prepotente, que ela não quer colocar o texto dela ali. A prova, né? Poxa, você vai ser lido por muitas pessoas quando você publicar. Você vai ficar, sabe, adiando isso até você não poder mudar nada no texto. Eu acho isso muita arrogância, né? Então, tipo, recomendo isso também para quem escreve. Tipo assim, aceita que o julgamento ele vai vir anyway, né? Então, assim, que seja dos amigos, né, inicialmente. Então, acho que é importante, assim. E você está aberto também para construir ou desconstruir qualquer coisa, dependendo de uma opinião que você aceite mais ou menos, né? E eu queria te perguntar, eu vi que você é muito conectada com a obra da Hilda Hilst, né? Qual é a sua grande conexão com ela? E das pessoas que não leram a Hilda ainda, que livro dela que você recomenda, assim, para as pessoas começarem? Ótimo. Então, a Hilda, ela é, na minha opinião, o grande escritor brasileiro que conseguiu atingir uma excelência em todos os gêneros. Então, o Anatol Rosenfeld já disse isso dela nos anos 70, e eu bato nessa tecla porque eu acho que a gente tem poucos escritores que conseguiram ser excelentes na prosa, na poesia, no teatro, na entrevista, na crônica, sabe, no conto, no romance, na novela, e a Hilda é excelente em tudo, assim, né, porque até mesmo o Machado de Assis, que é o nosso grande contista, nosso grande romancista, como poeta, coitado, ele precisava comer mais feijão, né, então... Então a Hilda, eu acho que ela... reconhecido por essa parte, né? Sim, assim, a poesia do Machado tem uns poemas legais, mas é aquela coisa bem... Eu sinto que ele estava ali exercitando a linguagem, sabe? Para realmente exceder na prosa, né? Mas a Hilda, ela é realmente esse farol, assim, que faz tudo e tudo muito bem, sabe? Então eu aprendo muito com ela, eu acho que ela é a minha principal professora, assim, principalmente nesse sentido do que eu estava dizendo agora há pouco, de eliminar barreiras entre os gêneros, sabe? Eu sinto que os livros dela, principalmente depois dos anos 70, que é quando ela passa pelo teatro, ela entra na prosa, e já tendo 20 anos de publicação de poesia, a partir dos anos 70 ela começa a misturar tudo, né? Então a prosa dela é muito experimental, é muito maluca mesmo, assim, né? Você sente que você está entrando ali numa viagem lisérgica, que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, e vozes, e do nada tem um teatro, e do nada tem um poema. E isso me encanta, assim, isso me desafia, principalmente porque eu sou uma leitora que eu gosto de ser desafiada, eu gosto de escritores que me jogam na parede e falam assim, não tá entendendo nada? Que bom. Eu gosto disso. E a Hilda acho que faz isso como ninguém, assim, ela te joga na parede e bate na sua cara e fala assim, vai continuar sem entender nada, sim. Eu amo isso, tá tudo maravilhoso. Eu acho que isso faz a gente aprender muito, sabe? Eu sinto que antes de ler Hilda Hilst eu era uma analfabeta, assim. Eu passei a ler ela e eu aprendi o alfabeto novamente. É uma coisa, uma experiência muito louca. Demais. E então, assim, eu fiz o mestrado, eu fiz o meu TCC na graduação sobre ela, o meu mestrado sobre ela, agora no doutorado ela vai aparecer um pouquinho, né? Agora eu estou fazendo uma pesquisa mais ampla, mas ela também aparece. E acho que para recomendar, né, alguma coisa para quem nunca leu Hilda Hilst, eu recomendaria muito as crônicas. O que acontece?
um grande resumo da trajetória dela, né? Ela passa 20 anos, entre 50 e 70, publicando poesia. No final dos anos 60, ela começa a escrever teatro por causa da ditadura. Ela sente essa necessidade de se comunicar com as pessoas e acha que o teatro vai possibilitar isso. E aí, depois dessa experiência do teatro, ela começa a publicar prosa, né? E essa prosa experimental que eu estava falando. E aí, desde então, dos anos 70, ela varia prosa, poesia, e vai publicando. Só que aí ela fica 40 anos publicando e aí ela não tem o reconhecimento que ela acha que deveria ter. Mas em parte também porque ela não faz isso que eu estava falando agora, né? Que é importante o escritor fazer, que é ir conversar com as pessoas, ser simpático. Aí ela não era nem um pouco simpática, ela não estava nem aí, ela xingava todo mundo. Ela não queria esse momento, né, de socialização do escritor. Que eu entendo, mas assim, isso tinha consequências negativas, né? Ela não conseguia ser publicada por grandes editoras, os livros não circulavam, etc. E aí, nos anos 90, ela fala, vou publicar putaria, vou publicar pornografia, porque o brasileiro gosta de sexo, e sexo vende, eu vou fazer isso, vou ficar rica. Aí, ela publica a trilogia pornográfica, que foi os textos que eu estudei no mestrado, né? A Lori Lambe, o Cartas de um Sedutor, Contos de Escárnio. E aí gera um sucessozinho, mas assim, também muito no meio, né? E aí, por conta desse sucessozinho, o jornal de Campinas, né, o Correio Popular, chama ela para ser uma cronista semanal aos domingos. Eu acho isso perfeito, que é no domingo, né? No dia santo, vai Hilda Hilst fazer crônica. O dia da missa, é o dia da missa, né? Exatamente, e ela sempre brincava isso, ela terminava as crônicas falando, e agora, família brasileira, boa missa para vocês. Maravilhoso. É muito bom, mas então, por que eu recomendo as crônicas? Porque justamente elas vêm nesse momento, depois de toda essa jornada do herói, né, de Hilda Hilst, desde os anos 50, passando por uma prosa muito metafísica, muito experimental, até chegar na putaria escrachada. E as crônicas dela, elas são um grande exemplo dessa mistura de gêneros, porque tinha vezes que ela estava com preguiça de escrever a crônica, e ela pegava trechos de coisas que ela já tinha escrito e mandava pro jornal, entendeu? Então você lê as crônicas dela, é meio que um menu degustação de tudo que ela escreveu, porque tem ali poemas, tem ali contos, tem ali trechos de peças, sabe? Tem reflexões dela engraçadíssimas sobre a política, tipo o caso do Itamar Franco no Carnaval de 94, que ele aparece no Presidente Pornô, né? A Hilda tem uma crônica que ela comenta isso, e é engraçadíssimo. Né, ela comenta sobre a eleição do Collor, né, a primeira eleição de 89 após a ditadura. Ela fala que ela votou no Collor porque achava ele bonito e se arrependeu amargamente depois. Então, assim, é muito engraçado. Eu recomendo muito que quem se interessar por começar a obra de Hilda, eu recomendo que comece pelas crônicas, justamente porque elas são um aperitivo de tudo. São curtas, engraçadas, divertidas, políticas. Ela faz isso nos anos 90, né? Então ela está comentando a política dos anos 90, que também é muito caótica. Então acho que vocês vão gostar. Assim. Eu sempre levo para a sala de aula, para os meus alunos conhecerem também pelas crônicas, e eles morrem de rir. É sempre muito divertido. Muito legal, muito bom, boa dica aí. Eu acho que você deu um bom panorama aí da obra, da história da Hilda também, para quem não tiver tanta profundidade aí para se aprofundar. E aí eu vou falar de uma outra personagem aqui que eu sei que está muito conectada aí também com o seu trabalho, que é a Pagu, né? Que esse ano até vai ser na verdade a grande homenageada da Flip desse ano e tudo. E eu quero pegar esse gancho, porque a Pagu, né, a gente sabe a invisibilidade do trabalho dela ali, né, no modernismo, frente aos homens, né, aos autores homens e tudo. Eu queria te aproveitar e perguntar dessa invisibilidade feminina na literatura. Você acha que ainda tem? Que caminho que a gente está seguindo? O que a gente precisa fazer mais para as mulheres tomarem mais frente? Ou você acha que a gente já está num lugar que, ok? Qual que é a sua opinião nisso?
Bom, então, brevemente sobre a Pagu, né? Agora, na minha pesquisa de doutorado, ela é uma figura bem central, porque o meu tema na minha tese é a identidade nacional, que é um tema enorme, né? Ambicioso, acho que é o grande tema da literatura brasileira. É o que é o Brasil, né? O que somos nós, como escrever uma literatura brasileira, sendo que nós fomos colonizados em português. Então, isso é a minha grande questão, e a Pagu é muito importante, ela é uma chave, assim, para entender isso, porque ela vai totalmente no contracaminho do que todos os seus contemporâneos estão indo, né? Ela publica o Parque Industrial no mesmo ano que o Gilberto Freire publica o Casa Grande Senzala, no mesmo ano que o Graciliano Ramos publica São Bernardo, né, nos anos 30, em que a gente tem todos esses livros da Raquel de Queiroz, do Jorge Amado, do Graciliano, que estão indo ali para um tipo de narrativa sobre o Brasil que não tinha sido contada ainda, né? Sim. Mas que ainda estão ali tentando dizer o que é o Brasil, né? E ela vira e fala, gente, não existe Brasil. O Brasil não é um país, ele é um setor periférico dentro da luta de classes, né? Então, nós brasileiros pobres, temos muito mais em comum com outros pobres do que com os brasileiros ricos, né? Então ela vai ter, de fato, essa mirada com recorte de classe, com recorte de gênero, com recorte de raça, com recorte de sexualidade, que é uma coisa muito inédita, assim, nos anos 30, né? E eu gosto disso porque ela é uma mulher jovem que chega e dá um tapa na cara daqueles velhos modernistas e fala assim, galera, wake up! Né? Vamos acordar, não é isso que vocês estão pensando que é, né? Mas, obviamente, ela como uma mulher jovem, comunista demais para os feministas, para as feministas e feminista demais para os comunistas, fica à margem até ela ser redescoberta só pelos irmãos Campos, né? Já nos anos 70, por aí, 60, 70, que eles vão falar, gente, vamos olhar para a Pagu também, não vamos olhar só para o Oswald, né? E acho que essa homenagem na Flip vem em ótima hora, assim, tô super animada para acompanhar, para ver as discussões, porque eu acho que, de fato, ela precisa assim, ser revista, né? E essas discussões... Sim, essas discussões que ela propõe no Parque Industrial, né, na famosa revista, nas crônicas que ela publicava também semanalmente, a gente precisa ouvir hoje, sabe? É muito louco você ler um livro que foi publicado há 100 anos atrás, que coloca mulheres protagonistas, proletárias, negras, lésbicas, lutando juntas contra a opressão do patriarcado e do capitalismo, sabe? É muito revolucionário ainda você pensar nisso, né? Total, então, acho que vem em boa hora. E sobre essa questão das mulheres, né? Eu acho, assim... Eu acho que a gente precisa pensar em quais mulheres, sabe? Porque acho que hoje, em 2023, é inegável que as mulheres estão tomando conta da literatura brasileira, sabe? Em todos os gêneros, a gente tem poetas da mais excelente qualidade, tomando frente, fazendo coisas incríveis, na prosa também, no conto, no romance, no teatro, né? A Grace Passou, para mim, é um grande nome aí do teatro brasileiro. É a Fernanda Montenegro da nossa geração, né? E que escreve, dirige, atua, né? Faz tudo. De novo, a gente está vendo cada vez mais artistas que fazem de tudo, né? Eu acho que isso é muito reflexo da nossa... da gambiarra do Brasil, né? Que a gente tem tão pouco recurso que meio que a gente obriga os artistas a serem versáteis, né? E fazerem de tudo, porque a gente não tem dinheiro para contratar pessoas. A gente precisa aprender a fazer tudo, né? Mas eu vejo isso como uma vantagem, porque aí nós viramos esses camaleões, assim, né? Mas então eu acho importante dizer assim, quais mulheres, sabe? Porque as mulheres já estão num lugar que eu acho que a gente já está tomando conta, já está ocupando espaços. Só que a gente vê que a maioria dessas mulheres são mulheres brancas, são mulheres do Sudeste. E nisso eu me incluo, né? Que eu sou uma mulher branca do Sudeste, estou morando nos Estados Unidos, estou cheia de privilégios. E eu acho que, assim, a gente tem que pensar em quem são essas mulheres, né? Não adianta só ser mulher,
e, sei lá, escrever um livro que seja totalmente tradicional e que escreva, né, sabe, tudo do jeitinho que o patriarcado quer, sabe? Eu não acho que isso... Nisso aí eu prefiro um homem, entendeu? Que escreva um livro totalmente maluco e doidão, sabe? Então eu acho que essa discussão de a gente precisa de mais mulheres, tá, mas quem são essas mulheres? Eu acho que isso é muito importante. Não, eu achei seu ponto maravilhoso. Se a gente não fizer um recorte de raça, um recorte de classe, um recorte de sexualidade, aí a gente vai reproduzir a mesma coisa que já vem acontecendo, sabe? Só ver pessoas brancas, só ver pessoas heterossexuais, pessoas cisgêneras ocupando o mesmo espaço, sabe? Não, achei maravilhoso isso que você trouxe, Bru, porque eu fiquei imaginando uma cena enquanto você falava também numa livraria, né? Um primeiro momento ali que você chega só de mulheres, e que seria muito legal, mas uma coisa só de mulheres brancas, né? Escrevendo as mesmas coisas e tudo. Não sei, acaba por si não tendo representatividade, né? Então acho que você trouxe um ponto muito bom aí, maravilhoso demais, sério. E eu queria te perguntar, então, aproveitando esse gancho, e aí podemos abrir o escopo não só para mulheres, mas quem que você está lendo? Quem que você leu esse ano? Olha, é muito difícil falar das minhas leituras, porque grande parte delas agora são do doutorado, né? E aí eu não consigo escolher muito, eu preciso ler o que me mandam, e das disciplinas, né, e tudo mais. Claro que é legal também eu, assim, abrir a minha cabeça, por exemplo, ler coisas de literatura latino-americana que eu não conhecia, tipo, quais são os clássicos do século XVIII da literatura latino-americana. Eu não fazia ideia, e agora eu estou estudando isso, entendeu? Então, é legal também. Mas, assim, brasileiros, né, quem eu estou lendo recentemente, por exemplo, eu vou começar falando não de uma mulher, né? Mas o do Zé Henrique, né? Do Zé Henrique Bortolucci, que veio até aqui no podcast, que é um grande amigo, que o livro dele foi, assim, um dos melhores livros que eu li esse ano, que é O Que É Meu, sobre a história do pai dele, o seu Didi, pioneiro, que é incrível. Então, escutem aí também o episódio com o Zé, já fazendo aqui o merchan. Boa. Não, mas o livro é incrível. O livro do Zé é incrível. O livro é muito bom. Outra pessoa que eu sempre leio muito, acompanho a carreira e que lançou um livro ano passado, que eu ainda penso nele sempre, que é a Laura Cohen, que é uma romancista de BH, também minha amiga querida, que publicou esse livro Caruncho, que é um livro, assim, genial, absolutamente. É um romance sobre um pianista, uma violoncelista e um maestro. E eles não têm nome, porque eles são a profissão deles, né? Incrível. E aí mostra a relação entre esses três personagens, assim. Então entra nesse mundo da música erudita, que é um mundo também que eu sei muito pouco, e a Laura sempre me ensina muito sobre isso. Qual é o sobrenome dela? Eu não conheço, Bru. Laura o quê? Desculpa. Laura Cohen. Ok. Torren, ok, perfeito, Laura ótima Cohen, dica. Acho que não falamos dela aqui ainda. Guardem esse nome, anotem esse nome, acompanhem, porque a Laura é maravilhosa, é incrível, grande romancista. E ela também tem o Estratégias Narrativas em BH, que é esse espaço de ateliê de escrita. Então, ela dá oficinas, ela faz ateliês, ela é meio que uma catalisadora, assim, de outros escritores, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que ela faz. Ela não só faz a obra dela, como ela ajuda outras pessoas a fazerem a obra deles, sabe? Eu acho isso muito generoso e importante. Demais, boa então, dica, eu leio muito excelente, eu estava aqui anotando já. Sim, então leiam Caruncho, que é muito bom, publicado pela Impressões de Minas, que é uma editora muito maravilhosa também lá de BH. Quem mais? Assim, é difícil eu falar, né? Tipo, eu tava falando do Márcio Junqueira, eu também leio muito, acompanho as coisas dele. Vamos ver se eu lembro demais. Porque, assim, agora, Custódio, eu tô lendo tantas coisas, assim, fora, né? Eu tô estudando tradução, então eu tô lendo, tipo, voltando no Haroldo de Campos, no Augusto de Campos, lendo os textos dele sobre tradução. Eu tô lendo muita coisa do David Jackson agora, que é o tradutor da Pagu nos Estados Unidos, é o tradutor do Oswald nos Estados Unidos, então eu tô lendo
o que ele escreveu sobre essas traduções, né? Então eu vou variando, assim, né? Agora no Brasil eu consegui ler bastante. Eu lembrei de outros livros que eu li no Brasil que eu gostei muito. Eu li o novo do Itamar, né? O Salvar o Fogo, que também foi uma leitura muito, muito boa. E um que eu recomendo muito, que é do círculo de poemas que você estava falando agora, dois, na verdade. Um é o do Lucas Litrento, que chama Preto Vírgula, que eu pirei nesse livro, assim, o Lucas é genial, ele também é dessa leva de poetas que escreve, dirige, atua, faz filme, quer dizer, atuar, não sei se ele atua, mas ele dirige, ele faz filmes, né, então ele também roteiriza, ele faz essas outras coisas. Esse livro dele, Preto Vírgula, é excelente, está publicado pelo Círculo de Poemas. E um outro do Círculo também que eu amei, que eu já tinha lido aqui em inglês, e aí foi publicada a tradução, chama A Tradição, do Jerry Brown, que foi traduzido pela Stephanie Borges e publicado também pelo Círculo, que é um livro incrível, assim, sobre como que esse poeta Jerry Brown, ele é um poeta negro, né, dos Estados Unidos, que ele revisita a história da tradição literária, assim, da poesia em inglês, e adiciona isso pela perspectiva de um poeta negro, sabe? E aí ele discute várias questões sobre a diáspora, várias questões sobre ser um poeta negro e gay nos Estados Unidos hoje em dia, toda essa coisa da masculinidade negra gay, em contraste com a masculinidade negra hétero. É muito bom. E a tradução da Stephanie também, acho que pegou, assim, bem esse espírito informal, mas ao mesmo tempo rigoroso do Brown. Então eu recomendo esses livros aí. Demais, ótimas. Que eu li recentemente e que eu gostei. É maravilhoso, ótimas referências. Alguns eu já li, ou os que eu não li já anotei aqui, eu fui buscando aqui na internet já tirando os prints já das obras. Maravilhoso, excelente. E o que você leu que você não gostou? Que não rolou assim, tipo, abandonou? Nossa, mas aí você me complica, né? Mas a ideia aí eu não vou falar. Aí eu não falo, não. Eu fico, bicha muda, quietinho. Não, ou algum autor que você não conectou mesmo. É muito natural, né? A gente não conectar com alguma coisa. E isso não significa que as outras pessoas não vão deixar de se conectar porque você não se conectou, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente sempre deixa claro aqui. Depois até vou entrar num quadro que a gente tem fixo aqui, que é livro que você gosta, que não gosta tanto e tudo, e eu sempre falo, fala, porque na verdade é com você, né? Não quer dizer que é ruim para todo mundo. Tá bom, eu vou falar uma polêmica então, que é de um autor que já morreu, então tudo bem eu falar. Mas, assim, eu como mineira, acho que sempre a gente que escreve em Minas Gerais, né, eu gosto muito que o Leonardo Marona, que é poeta e é livreiro da Travessa lá no Rio, ele fala que Minas é a meca dos poetas, né? E eu acho isso muito engraçado, porque, de fato, Minas Gerais é um estado muito literário, a gente tem grandes escritores que são de Minas, né? E você ser um escritor mineiro, né, como agora na mídia eu sou uma escritora mineira, né, eu ainda não fui promovida a brasileira, né, eu ainda sou uma escritora mineira. E é meio difícil você escrever com essa sombra, né, de todos esses gigantes, né, o Drummond, né, e esse que eu vou falar agora, que eu como mineira, eu não... Sei lá, não conectou, eu acho que eu não sou o público-alvo, eu não entendo, eu tento ler, eu acho difícil, eu acho chato, não comunica comigo, que é o Guimarães Rosa, assim, todo respeito, acho que ele é super importante. Aqui nos Estados Unidos ele é muito lido, né, a tradução dele faz super sucesso, mas não, sei lá, comigo não rola, eu acho legal, mas não... Sei lá, eu leio, eu não entendo, eu não me identifico, acho complexo demais então, assim, posso ser cancelada agora que eu não gosto muito de Guimarães Rosa, desculpa, gente. Não, tá tudo certo. E a gente sabe quanta gente ama Guimarães, né? E quantos escritores que se tornaram escritores por causa da obra do Guimarães, principalmente Grande Sertão.
E tá tudo certo. Eu não consegui terminar Grande Sertão Veredas até hoje. Eu já tentei umas 4 vezes e não consigo, porque eu chego um pouco nesse ponto. Eu acho maravilhoso, mas eu não acho fluido o tanto, talvez, o que eu esteja acostumado, com a fluidez que eu goste, né? Eu reconheço a importância e tudo, e tá tudo certo. Eu tô lendo tanta coisa que também... tem outros livros. Tem outras formas e eu espero ler, sinceramente, eu espero voltar a ler o Grande Sertão e eu espero terminar, assim, mas até agora não consegui terminar, então acho que também tá tudo certo. Você falou de ser cancelada, você tem medo de ser cancelada? Depois de escrever O Presidente Pornô? Eu acho que, assim, cancelamento não existe, né, gente? As pessoas que são canceladas, elas só ficam mais famosas, né? E é uma ilusão do ego, né? De que, eu vou ser cancelado. Gente, ninguém é cancelado, entendeu? Não existe isso. As pessoas ficam nessa ilusão, né? Então, eu nem penso sobre isso, porque é tão, assim, a literatura é tão irrelevante, né, no contexto da sociedade, e se um escritor for cancelado, é uma grande vitória, né, porque significa que ele foi importante a esse ponto. O famoso falem de mim, né? Então, assim, ninguém liga pra literatura. Você vai ser cancelado por causa de um livro, ninguém liga, sabe? Ninguém se importa. Adorei a modéstia, demais. Ô Bru, agora eu queria falar um pouco mais entrar mais especificamente no Presidente Pornô, obviamente, que esse livro é maravilhoso. Conta dele um pouquinho, um resumo dele aí, como a história, como ele surgiu e tudo, e conta pra gente já dessa capa que é maravilhosa. Todo mundo que fala do seu livro já, o título e a capa já tinha uma coisa assim que a galera fala, eu quero ler esse livro, tipo, é incrível, assim. Bom, eu acho que é isso que eu estava falando há pouco, né? De que o livro, ele não é só o texto, né? O livro é o título, é a capa, é como ele se apresenta, né? Para as pessoas que vão ler. E eu insisto muito nisso, assim. Então, eu já cheguei na editora com essa ideia de capa. Eu falei, olha, eu quero uma capa que brinque com aquele meme do conservador nos costumes, liberal na economia. Né, e coloque numa paisagem tropical e que tenha vários easter eggs, várias narrativas na capa, assim, diferentes, e que seja tudo muito colorido e muito lúdico. E aí eles chamaram Caco Neves, que é esse designer incrível, e fez a ilustração, assim, do jeito que eu pensei, ficou muito bom. Ele adicionou várias coisas também que eu não tinha pensado, então ele deu o toque autoral dele. E ficou essa capa incrível, né, que todo lugar que eu vou as pessoas me perguntam. E eu adoro falar dela, porque eu acho que ela já é um conto em si, assim, né? Você vê, tem tanta coisa acontecendo, né? A tornozeleira eletrônica, tem uma arma ali no fundo, tem vários cogumelos espalhados, e tartarugas. E várias coisas assim, tartarugas, folhas de bananeira, tem umas joias numa concha. Então, assim, são muitas coisas acontecendo. Sim. E eu acho que isso é muito legal, porque instiga mesmo as pessoas, né, a quererem ler o livro. E o título, ele meio que veio, assim, isso foi uma coisa meio rara, assim, que o título veio antes do livro. Me veio esse título, O Presidente Pornô. Eu falei, gostei, tem uma literação, né, o P, Presidente Pornô, chama atenção, é uma coisa... Tipo assim, o título já é o resumo do livro, né? Eu acho isso muito importante. Você lê um livro que o título já entregue o que ele vai ser, né? E é um título que filtra também os leitores, né? Porque o leitor conservador não vai ler um livro que chama O Presidente Pornô, né? Então eu já vou atrair leitores que já não quer, que são leitores já que têm o meu estilo, né? Então... mas é isso, O Presidente Pornô é uma ficção, eu gosto de falar que é uma ficção histérica, mais do que uma ficção histórica, porque eu parto da história do Brasil, né, o Braulio Garras Azuis Bestianelli, que é o nosso presidente, ele é uma mistura de vários presidentes que o Brasil já teve, de todos os presidentes homens, né, que o Brasil já teve. Ele tem características, pelo menos uma característica de todos os homens que já ocuparam a presidência,
E a gente vai acompanhando assim essa ascensão e queda, né, de Braulio. Então, o primeiro é um livro que ele é dividido em 3 atos, né, como se fosse uma peça de teatro. Então, no primeiro ato são as eleições, a gente acompanha desde o começo das eleições até no final ele ser eleito. O segundo ato a gente vê o passado dele, né, a infância, a adolescência, o processo dele se tornar um militar das Forças Mamadas e os casamentos, né, com a primeira dama. Uma pátria chamada Brasil. Isso, eu não falei, né? Tudo isso se passa num país tropical, colonizado, que se chama Brasil, né? Que é um país um pouco longe daqui, mas nem tanto. E aí no terceiro ato é o governo, né? A gente acompanha o governo do Braulio, várias coisas que acontecem, né? E a participação do povo, a participação da primeira-dama, né? De outros políticos, das putas oficiais, que são funcionárias do Palácio do Cacete. E, enfim, é muito divertido. Eu achei muito divertido escrever, relendo eu ainda acho divertido, eu rio demais. E eu espero que as pessoas riam. Eu acho que é um livro de humor, principalmente, sabe? Mas também é um livro didático, porque ensina sobre a história do Brasil, que é a mesma, né? A gente só está repetindo desde 1500, desde a primeira invasão, quando os portugueses chegaram nessa terra, a gente está vivendo golpe atrás de golpe e sempre capitaneado pelos mesmos homens brancos, cisgêneros, oficialmente heterossexuais, militares, que estão querendo mandar na gente, né? Então esse livro ele é meio que uma sátira de tudo isso, e a proposta dele é tirar as calças desses homens e apontar para o pinto pequeno deles e rir. É isso. Maravilhoso. Um livro muito corajoso, né? Eu até queria pegar esse ponto para te perguntar como é que foi essa conversa com uma editora como a Companhia das Letras, né? Uma das mais importantes editoras do país e tudo. Muito corajoso publicar esse texto. Assim, ele é muito ousado, né? No conceito, na forma. Ele é corajoso nas próprias palavras do texto, né? Tem coisas ali que você fala, opa! Que eu achei maravilhoso. Mas como é que foi isso com a companhia? Como é que foi essa conversa? Teve muitas idas e voltas? Esse livro que a gente leu, que a gente está lendo aqui, ele é muito diferente do livro que foi escrito originalmente por conta desse aspecto, ou por conta da conversa com a editora, com a companhia ou com o próprio editor? Olha, eu acho muito engraçado que todo lugar que eu vou, as pessoas usam essa palavra, coragem. Eu acho isso muito engraçado, porque imediatamente vem, sabe aquele meme, quando alguém faz uma coisa muito escrota, e aí todo mundo fala, coragem. Eu me sinto nesse lugar. Tipo assim, coragem, amiga, coragem. Ninguém faria isso que você fez, coragem. Mas eu não ligo, eu acho que esse livro, de fato, ele é corajoso nesse sentido de que ele toca em muitas feridas e tudo mais. Mas, em relação à editora, né, o processo todo desse livro, ele durou 5 anos no total, né? Eu comecei a escrever em 2018, então fiquei muito tempo pesquisando e tal, aí até ter esse contato com a editora, e foram alguns anos também conversando e tudo mais. Mas, assim, a minha editora, que é a Camila Berto, maravilhosa, a Camila, ela é louca igual eu, sabe? Então ela pegou o livro, ela falou assim, nossa, esse livro é maluco, é maravilhoso, e a gente vai fazer ele acontecer, e ele vai existir, ele vai ser lindo. Então ela topou todas as minhas ideias, e ela bancou todas as minhas ideias, e a editora abraçou o projeto do livro de um jeito que eu fiquei muito feliz, porque em nenhum momento ninguém me pediu, tipo, muda isso, muda aquilo, não, sabe? Liberdade total, eu fiz do jeito que eu queria. O próprio título, né, eu pensava, nossa, eles vão pedir pra eu mudar o título, e tipo, não, sabe? O título é esse, o livro é esse, a capa é essa, é do jeito que você quer, com as palavras que você quer, e foi maravilhoso, assim, a gente teve uma troca muito boa, e em alguns momentos ela até falava, vai mais, ousa mais. Eu falo, vou mais então eu vou, se você não vai me parar, eu tô indo. Cuidado com o que você pede, né? Pois pode ser atendido. Vai me dando corda,
que eu vou ir. Pode vir quente que eu estou fervendo, né? Maravilhoso. E... Não, tem uns trechos aqui que até, quando eu li o livro, eu fiz um vídeo, até as pessoas que quiserem acompanhar na página do Instagram, tem um vídeo que eu fiz com meus comentários sobre o livro e tudo. E tem uns trechos que eu adoro, assim, tipo, né, que o presidente encomendou preservativos, sabores, pão com alho, caipirinha, jaboticaba e tapioca. Eu acho maravilhoso isso. Tem uma outra parte, que é uma parte do discurso de um dos políticos, o Romeu, que ele fala: eleitor, eu sou capricorniano e isso já diz muito sobre mim. Assim, é muito engraçado, né? Assim, é muito autêntico, né? Então acho que você conseguiu misturar essas coisas. Acho que você traz a discussão, mas ao mesmo tempo você traz a leveza, você traz a autenticidade contemporânea dos memes. Você fala do xoxo capenga, não levanta a cabeça para a coroa não cair, né? Então ele é muito contemporâneo também na forma, nos textos, é de gente que está muito antenada no que está acontecendo nas redes, né? E ao mesmo tempo ele tem um teor político importantíssimo, ele tem muito recado dentro dele, ele é muito sério ao mesmo tempo, né? Ele tem muita coisa para a gente pensar sobre o que está escrito ali, embora o contexto seja um contexto mais de humor, né? Um humor mais ácido ali, mas não deixa de ser. E eu queria te perguntar, assim, qual o principal recado, assim, que você gostaria de deixar com essa narrativa? Assim, quem termina de ler o livro, que você gostaria que ficasse com o quê? Olha, o fim do livro, ele termina com uma fortuna crítica, né? Que eu acho que não tinha como eu não terminar dessa forma, porque já é uma antecipação das críticas que o livro já está recebendo, inclusive, que poderia receber, já está recebendo. E são as crianças comentando, né, o que elas acharam da peça, né, o Presidente Pornô. E aí, assim, você finalizar um livro, né, você pensa muito, tipo, como que eu vou terminar esse livro, né? Eu acho que o começo e o fim do livro, eles são a parte mais importante, né, porque o começo vai determinar se o leitor vai continuar lendo e o fim vai ser o que vai ficar ecoando na cabeça dele, né, E assim, eu não vou falar do fim porque eu não acredito em spoilers. Eu acho que spoiler não é uma coisa que existe, porque não importa o que acontece, mas como acontece. Então, foda-se os spoilers. Mas basicamente, ele termina com essa ideia de deixar para o povo, né, dentro de um saco verde e amarelo, 3 coisas, né? E um vibrador, instruções para um coquetel Molotov e uma caneta. E eu acho que essas são, né, as 3 ferramentas basilares para a construção de um futuro possível, assim, né? Então, talvez o recado que eu quero dar seja esse, né? Vamos usar vibradores, coquetéis Molotov e canetas. Eu acho que essas são as 3 ferramentas que eu não sei, que na minha visão de mundo, política, no jeito que eu penso as coisas, eu acho que isso é fundamental, assim, sabe? A gente ter uma relação boa com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, a gente gozar, porque o povo que goza, ele não se deixa dominar. A gente ter o coquetel Molotov para a gente poder mudar as coisas de fato, na marra, né? Porque se a gente não fizer isso, não vai mudar nada, não vai continuar do jeito que tá. E a caneta, porque é realmente essa ideia da reescrita, né? Eu acho que eu faço parte de uma geração de escritores. O Itamar Vieira Júnior fala isso muito, né? E eu concordo muito quando ele diz que a gente está vendo aí surgir uma geração de escritores anticoloniais, né? E contra esse discurso colonial e realmente que está se empenhando em colocar novas narrativas na literatura brasileira, de pessoas que não tinham suas histórias contadas e agora estão tendo, né? Como o caso dele, que escreve sobre pessoas quilombolas, sobre pessoas de comunidades rurais, afastadas do centro, né? Do dito centro, entre aspas, do Brasil. E eu acho que isso é muito importante, assim. Então eu vejo que a caneta, né, também, mesmo a literatura sendo uma coisa inútil, ela pode ser muito útil, né, também para fazer a gente repensar as coisas, né? Então acho que é isso, assim. Acho que é um livro de humor, mas que o objetivo dele é realmente fazer a gente sair um pouco da nossa zona de conforto e
Aí, é um livro de gozação, né? Eu acho que essa é a palavra. Eu espero que as pessoas gozem em todos os sentidos, né? É um livro gozado. Maravilhoso. Bom, o livro, enquanto eu fui vendo o livro e tudo, ele é muito visual, né? Conforme você vai contando ali as cenas e tudo. Eu ri, juro por Deus, assim, eu ri como se eu estivesse assistindo uma série e tal. E aí, pra mim ele tem um humor meio Fleabag, assim, que eu gostei muito, sabe? Então, um humor mais ácido, assim, então eu gostei demais. E eu queria te perguntar se nesse aspecto já teve, quando você estava construindo, se tinha alguma ambição, já estava pensando em alguma coisa que ele pudesse virar uma coisa mais cinematográfica, vamos dizer assim, e se você está negociando, se tem alguma conversa sobre isso, porque para mim ele é muito cinematográfico, assim, pelo menos na minha humilde opinião, né? Engraçado que várias pessoas estão me perguntando isso, né? Se ele vai ser adaptado e tal. E assim, gente, eu estou aberta para negócios, entendeu? Eu gostaria muito de ver esse livro adaptado, seja para o teatro, seja para o cinema. Eu acho que ele é um livro de fato performático, né? Assim, não só porque ele é estruturado como uma peça, mas por Tessa realmente é um livro imagético, né? Mas isso não estava na minha cabeça quando eu estava escrevendo, não. Porque o objetivo dele ser um teatro é porque eu acho que a política brasileira é um teatro, né? Ela é um circo e ela é uma palhaçada. Exato. Então não tinha como escrever um livro que não fosse um palco, sabe? Exato. Então foi por isso. Não, maravilhoso. Mas então alô aí para os streamers, Prime Video, Netflix, HBO, fiquem atentos aí, galera, me liga, né? Porque realmente é muito bom e ele é realmente muito, muito teatral, cinematográfico, de verdade mesmo. Bru, a gente está indo aqui pro final do nosso papo, infelizmente, super gostoso. A gente tem um quadro aqui que a gente chama de PPP, que é o Ping Pong Page. Normalmente eu faço ele de uma forma mais no sentido que você mais gosta e tal. Com você eu vou fazer um pouquinho diferente, aproveitando o seu humor, aproveitando aí o seu jeito bem-humorado de fazer as coisas, e eu vou fazer ele um pouquinho diferente aqui, tá? Então eu vou te perguntar coisas pra cima, coisa pra baixo e coisa pro lado, tá? Tá vamos nessa? Vamos. Um livro que você passaria a noite lendo? A Crônica da Casa Assassinada, do Luz Cardoso. Boa. Um livro que você não gastaria nem um minuto do seu tempo? Eu sei que você já pensou, gente. Pode falar. Não, eu não vou falar o que eu pensei, não. Eu vou falar outro, deixa eu ver. Qualquer um do Bukowski. Tá. Um autor para respeitar? Nenhum. E um autor que não merece respeito? Todos. Um autor politicamente correto? Como chama o filho do Oswaldo de Camargo? O filho do Oswaldo de Camargo, não sei o nome dele. Tá, também não tô me recordando aqui. Um politicamente incorreto? Hilda Hilst. Boa. Uma pessoa para seguir nas redes sociais? Nossa, você tá vendo que eu sou muito devagar, né? Eu preciso pensar, assim. Eu escrevi um bate-bola no meu livro, mas eu não sou rápida, assim. Fica tranquila. Eu acho que o perfil do Estratégias Narrativas, da Laura Cohen, é muito Perfeito. Legal. Ela sempre posta coisas legais. Ótimo. E para não seguir? Qualquer político de direita, não sigam. Boa. Ser castigado é precisar ler? Poesia. Muito bom. Um livro que me fez rir? As peças do Nelson Rodrigues me fazem rir muito. E um livro que me fez rir mais ainda?
É o Rei da Vela, do Oswald de Andrade. Maravilhoso. Meu editor sugeriu para eu fazer e eu não fiz, no caso do Presidente Pornô. Olha, nada, eu sou muito obediente. Tudo que a Camila sugeriu, eu obedeci. Se deu bem, mandou bem. O Presidente Pornô pelo Presidente Pornô. Nossa, é uma ficção histérica. Acho que é isso. O Presidente Pornô pela Bruna Kalil. O livro mais divertido que eu já fiz. Muito bom. E o último, a Bruna Kalil pelo Presidente Pornô. Putz, é uma mãe desnaturada. É isso. Me botou na parede, me escrachou em praça pública. Sim, é uma maldita. Tá destruindo a minha história. Onde ela mora pra eu ir atrás dela, tipo isso, né? Nossa, essa mulher tem que ser presa. Bru, muito obrigado, que papo delicioso, que jeito maravilhoso a gente terminar a nossa conversa aqui, bem-humorada, muito divertida. Queria demais te agradecer aí pelo seu tempo, pela conversa, parabenizar pelo seu trabalho, que venham mais presidentes pornôs, que venham muitos mais presidentes pornôs para nossa alegria. Então, super, super, super obrigado por você ter dedicado esse tempo aqui com a gente. Adorei muito conversar com você, adorei muito o papo e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai ter a mesma sensação que eu tive aqui durante toda a nossa conversa. Muito obrigado, tá? Ai, Custódio, eu que queria agradecer a você, a toda a equipe do podcast, as pessoas que estão ouvindo e nos vendo. Muito obrigada por me receberem, por receberem o meu livro. E é isso, gente. Eu estou nas redes sociais, @BrunaKalilOtero no Instagram, @BrunaKalilOther, sem o O, no Twitter. E me sigam lá, vamos conversar. Eu sempre estou repostando tudo, eu sempre estou vendo o que as pessoas estão falando, estão fazendo. E é isso, muito obrigada. Eu espero que a gente ainda possa conversar muito mais. E depois vocês me contam aí o que vocês acharam do meu Braulio. Maravilhoso, aguardamos. Não deixa de comentar aqui também nos comentários aqui das redes também, tanto nas redes sociais como no próprio YouTube. O que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam dos livros que a gente acabou mencionando, comentando aqui. Quem vocês gostariam que viesse aqui no Pod, então não deixa de comentar aí pra gente manter essa conversa aí junto com vocês, tá bom? Super obrigado aí, obrigado pela sua audiência. Não deixa de seguir a gente aí no canal para toda vez que a gente vê episódio como esse que você acabou de assistir, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. Logo, logo tem episódio novo para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.